Então o texto vai dizer, quando Jesus ia passando, por quê? Porque Jesus nunca passou, Jesus continua passando. Aí o texto vai dizer, viu um homem, esse homem que ele viu, ele tem uma deficiência. E talvez você diga, e por que é que vai falar do cego? Eu não sei quantos deficientes físicos nós temos aqui hoje. Surdos, deficientes paralíticos. Mas eu queria lhe dizer que você não julgasse a deficiência aparente dessas pessoas. Até porque na maioria das vezes a deficiência delas é mais fácil de tratar do que a sua. Porque é mais visível. Enquanto outros ocultam deficiências no caráter. Há quem use muleta do lado de fora. E há quem viva utilizando justificativas como muletas do lado de dentro. Então essa noite o Senhor colocou em minha boca uma palavra de cura. E eu queria aferir a humildade dessa igreja para dizer que essa palavra de cura é para todos os deficientes presentes. Quem aqui admite as suas deficiências? Quem aqui precisa de uma palavra de cura? Quem aqui precisa andar ereto? Oh, aleluia! Quem aqui precisa confessar uma deficiência? Este cego de nascença foi relatado por João como cego de nascença, não apenas porque era um cego de nascença, mas para que nós hoje aqui entendêssemos, na virtude do Espírito Santo, que é dono de toda a revelação, uma inspiração para entender que assim como ele, também temos deficiências que nasceram conosco. Irmã Camila, isso é possível? É possível. Davi e Jeremias vão concordar com uma mesma visão. E eles vão dizer assim, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Agora eu te pergunto, pode um feto pecar no ventre da sua mãe? Não, não pode. O que ele está dizendo é, eu herdei algo que eu não precisei fazer nada para herdar. Ele está falando da natureza caída, adâmica. Paulo vai falar sobre isso em Romanos capítulo de número 7. Ele também vai deixar claro qual é a sua deficiência. E como todo mundo diz, como todo mundo sabe, na área patológica, psicológica, uma das primeiras fases do processo de cura é reconhecer a doença, a deficiência. Qualquer medicamento que um doutor deva passar para você, primeiro ele precisa saber a causa. Só se sabe combater contra aquilo que te afronta, só se sabe como erradicar aquilo que te atribula. Se você primeiro evidenciar qual é a causa, qual é o resultado da quantidade de vacinas para lutar contra a quantidade de vírus que nos assolam. Porventura não é saber a origem, o DNA do vírus, para colocar ele na vacina? Isso também funciona no reino espiritual. O Senhor está dizendo, a parte da cura começa com parte do teu reconhecimento. Eu coloco o antibiótico em cima daquilo que você reconhece. Eu uso daquilo que te afronta, daquilo que te atribula. É por isso que esse mesmo Paulo, que era conhecedor de suas fraquezas, ele vai deixar muito claro, e ele vai dizer, mas eu graças dou, porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na minha força, mas o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Aí lá em Romanos 7, ele vai dizer, porque o bem que quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, esse. E por que eu faço isso? Ele diz, porque toda vez que eu vou fazer o bem que eu quero, eu encontro uma outra lei operando nos meus membros, na minha carne, no meu sangue, no meu corpo, que milita contra esse querer bem que está em mim. Ele está falando da lei do pecado. Aí ele vai dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A pergunta é retórica, porque ele já sabe a resposta. Enquanto ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele já acrescenta dizendo, mas graças dou a Jesus Cristo. Levante a mão direita, dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Não esmoreça não, levante a mão. Dê graças a Jesus Cristo nessa noite. Ele diz, graças eu dou a Jesus Cristo. Por quê? Porque ele sabia que estava chegando o tempo em que essa deficiência carnal não seria mais esfregada na cara dele. Aí ele emenda no capítulo 8 dizendo, portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu queria te convidar para que essa palavra
apenas não te impacte pela maneira com que ela é pregada, mas que ela possa fazer uma transformação em você, que você comece a parar de encarar o que eu estou pregando como se eu viesse falar do cego de nascença. O deficiente hoje aqui é você. Sou eu. Tem deficiências aí. E para que essa palavra seja melhor aplicada, eu gostaria que você lembrasse, por mais que ela te humilhe, essa xuxa inclusive foi providencial. De quem que é? Ah, obrigado. Tinha que ser você, Andréia. Comece a colocar as suas deficiências por onde Jesus passa. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. Eu vou falar de novo porque eu quero que você entenda isso. Elas te envergonham, mas Jesus não tem vergonha de você por causa delas. O texto diz que ele não veio para os sãos. O texto diz que ele veio para os doentes. Você já viu quando alguém é levado à casa de recuperação? Quando, por exemplo, o governo ou alguém instaura um programa para ajudar, por exemplo, dependentes químicos, e passam com a van ou com a Kombi por debaixo dos viadutos, a fim de dar para essas pessoas moradia, um curso, um banho, comida, refeições. Há um critério, e não tem nada a ver com dinheiro, porque tanto o governo quanto quem se propõe a fazer essa obra sabe que as pessoas não têm dinheiro, estão à margem, à bancarrota da sociedade. Mas o critério que elas colocam é que tal pessoa tem que vir porque quer. Eles não pegam elas e amarram e colocam dentro das vans. Não pode. Não podem. Eles vão, apresentam uma proposta e perguntam: você quer? E veja, para receber casa, para receber comida, para receber curso, para fazer estágio, para usar uma roupa, para ganhar trabalho, para ganhar documentos, para ser respeitado pela sociedade, tantas coisas que promovem, eu acredito que são coisas muito melhores. Talvez você diga: aí, irmã Camila, mas não é bem assim não. É bem melhor do que passar o dia dormindo debaixo do viaduto. É bem melhor do que ter que ficar tomando banho de chuva e deixar o sol secar. Então, eu imagino que seja melhor. E para poder viver todas essas coisas, basta a pessoa querer. Aí eu me lembro, Mateus capítulo 16, verso 24 em diante, Jesus vai dizer aos seus discípulos o único critério que ele não abre mão, que antecipa para a recuperação, regeneração do homem. Ele vai dizer: se alguém quiser. Se alguém quiser. Você olha para as suas deficiências e você pensa: mas será que vão conseguir? Mas será que vai dar jeito? Mas será que vir à igreja muda alguma coisa? Mas será que ouvir essa palavra realmente transforma? E o Senhor está dizendo: tudo isso é comigo, mas uma parte é com você. E esta parte é se abrir para querer. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Portanto vos digo que qualquer que me seguir para ganhar já perdeu, mas qualquer que perdendo por amor de mim para me seguir já ganhou. Pois que vale ao homem ganhar o mundo inteiro, se em troca disso ele perder a sua alma. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. Escute isso. Bartimeu fazia uso da sua deficiência para que ele conseguisse manter a sua sobrevivência. O coxo à porta do templo, chamada Formosa, Atos 3, ele fazia uso da sua deficiência para manter a sua sobrevivência. Em Levíticos, a lei do levirato promove todo aquele que não pode entrar no templo, todo aquele que tem alguma deficiência, que pudesse ser mantido pela caridade das pessoas. Então naquela época, um deficiente não podia trabalhar, não tinha cota, não tinha governo, não tinha nada. A única coisa que ele
que regia dentro da cultura judaizante era que ele recebesse obra de caridade, esmola. O termo esmola popularizou-se no nosso meio. Entre eles não é esmola, é obra de caridade. E não era voluntário. Um judeu convicto não podia ir para o templo se não tivesse separado o dinheiro de quem estava à porta do templo. Agora veja, qualquer uma dessas pessoas que tivessem a sua deficiência curada, já não poderiam mais serem mantidas pela sua deficiência. Então com Jesus é a mesma coisa. Você pode usar essa sua deficiência como obra de caridade, como esmola, para manter a sua sobrevivência. Ou você pode se abrir para um tempo de cura. Ou você pode se abrir para que Ele faça milagre. Aí você diz: irmã, e como é que vai ficar a manutenção da minha sobrevivência? Não tem mais manutenção, porque esmola é para quem quer sobreviver. E o que é sobreviver? Viver abaixo da expectativa ideal de vida que eu gostaria de viver. E o que Jesus faz? É isso? Não, ele diz: eu vim para duas coisas. Primeiro, desfazer as obras do diabo. Segunda, para que tenhais vida. Para que tenhais vida. Só os crentes que estão vivendo nele, diga: para que tenhais e a tenhais, hein? Não precisa mais usar a muleta da deficiência para manter sobrevivência, porque eu vou te dar vida, eu vou te dar plenitude, eu vou te dar sucesso. João capítulo de número 4, ele diz para a samaritana: traga-me aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Quem é que sustenta a deficiência daquela mulher? A vida desregrada dela, que dá manutenção para que ela possa continuar tendo aquela vida. Aquela mulher chega ali cheia de dependência, cheia de agrura na alma. Jesus vai dar para ela uma fonte que pouco líder, poucas pessoas que verdadeiramente vivem em Cristo têm coragem de pregar. O quê? A independência em Deus. Não é de Deus, é em Deus. Porque ele diz: dá-me de beber. Ela diz: como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana? Ele diz: se tu soubesse quem é o que te pede, era ele que te daria água viva. Ela diz: água viva? Onde o poço tem água viva? Eu quero água viva, porque eu tenho que vir todo dia no poço, pegar água meio-dia, para não ter que lidar com as linguarudas da cidade. Todo mundo vem buscar água às 6, 7 horas da manhã. Eu tenho que vir meio-dia, no sol a pino, para que eu não seja cobrada. Essa mulher vive na dependência do julgamento da sociedade. Essa mulher vive apegada com indireta de Facebook. Essa mulher vive perturbada com o que é que vão dizer dela. Essa mulher assiste o culto do lado de fora, porque na hora do apelo ela tem vergonha de se converter, porque ela fica pensando: o que é que vão dizer se o pessoal sabe onde eu faço ponto? Eu estou parafraseando, não estou dizendo exatamente da samaritana, mas Jesus vai olhar para ela e vai dizer: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais. Oh, aleluia! Aleluia! Porque o homem te dá, mas na maioria das vezes o que vem da mão do homem sobre a justificativa travestida de generosidade para dar é na verdade vontade de manter o controle sobre aquilo que você tem. Então ele te dá, mas cobra. Ele paga a tua dívida, mas quer saber o que é que tu compra. Ele te oferta, mas quer saber o que você botou na igreja. O homem é assim, mas o Senhor não. Ele não dá para te prender. O homem dá e te segura. O homem dá para manter elo de dependência. Deus é totalmente ao contrário. Ele não dá para te segurar, ele dá para te liberar. Aí ele diz assim: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço e água? Ele não podia dizer que era maior do que Jacó, falando como eu sou a raiz de Jessé. Ela não entender nada. O que ele vai fazer é o seguinte, entre aspas: toma da água e me diz se eu sou maior do que Jacó. Nunca mais terá sede. Aquela mulher pensa: nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Sabe por quê, irmão? Nós precisamos parar de manter as muletas, a esmola da nossa deficiência, para poder contar com sobrevivência. Tem gente que não vive a cura completa, porque não consegue viver uma vida sem ser cerceado o tempo todo.
Você sabe o que eu tenho visto entre algumas vítimas? Os vitimizados. Eles não procuram cura, eles procuram aliados. Mas hoje, com todo o respeito que você e eu merecemos, o Senhor está dizendo que vai dar uma banda na nossa muleta. E você está pensando, irmã Camila, mas se tirar a condução da minha esmola eu vou cair? O Senhor está dizendo, não, eu vou derrubar justamente para você aprender que já dá para ficar de pé. Eu vou derrubar justamente para você aprender que você pode se manter muito bem vivo e abundante. Agora, veja. E passando Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Todos os discípulos vão focar em cima dele apenas no fato de que ele era cego. É por isso que imediatamente vão fazer da vida do cego tese teológica. E vão dizer, Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais para que nascesse cego? Aí o texto vai dizer que Jesus vai quebrar ele na emenda. Nem ele, nem seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus, ou as obras daquele que me enviou. Veja, Jesus, diferente de todos os outros, não vai olhar nele e vai ver apenas o que ele tem, que nesse caso é a sua cegueira, a sua deficiência. Jesus é o único dentro desse contexto, e é válido dizer mais uma vez que esse contexto é o de João, porque João contextualiza Jesus de uma maneira totalmente diferente. Todos os outros discípulos, eu não estou dizendo que ele é melhor, só estou dizendo que ele fez diferente. Todos os discípulos só narram os fatos. João é o único dentre todos que narra as intenções de Jesus por trás de cada fato. Um exemplo, todos os outros evangelistas vão começar a narrativa bíblica sobre a história de Jesus na terra, falando o nome de seu pai, o nome de sua mãe, aonde. João é o único que já abre o texto, não menciona Maria, não menciona José, ele já vai dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Não é que João despreza o fato, mas João tem mais prazer em falar sobre a intenção que gerou o fato do que o fato em si. Então veja, João está narrando, e é por isso que eu queria que você não considerasse isso como uma descoberta minha, mas como uma coisa fatídica escrita. João vai dizer, quando Jesus ia passando, todo mundo vê o cego, mas Jesus vê o homem. Não, você vai entender. Mas Camila, não está forçando não? Tô não, porque tem uma vírgula aqui. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Quem viu o cego foi João. Quem viu o cego foi Pedro. Jesus viu o... Eu não estou ignorando sua deficiência, mas não estou dando para ela a prioridade. Olha, gente. E passando, Jesus viu um homem, vírgula, cego de nascença. Por quê? Porque os homens olham o que a gente tem. E pare de culpar as pessoas por só te avaliarem por aquilo que você tem, porque o homem é assim. Samuel era profeta e orava muito mais do que eu e você. Sacerdote muito mais consagrado do que todos nós juntos orando no mesmo dia. Mas o texto diz que entrando na casa de Jessé, ao olhar um dos irmãos de Davi, vendo a sua aparência, tendo em sua mentalidade ainda a alusão de um Saul grande, forte, que passava em aparência aos outros homens, olhou para um dos irmãos de Davi e disse, é este. Veja, ele nem pergunta, ele decide, ele determina. E ele determina baseado em cima do que o irmão de Davi tem, e não é em cima do que ele é. Ele olha e diz, é este, certamente, olha isso, certamente está perante mim o ungido do Senhor. E já vai tirando o chifre para ungir o irmão de Davi. Aí o Senhor brada para interromper um feito que já estava em andamento. É por isso que tem gente que tem medo quando Deus brada. Meu medo é quando Deus não brada, porque todo brado de Deus vem para interromper um feito em andamento. Eu quero mais é que ele interrompa mesmo. Por mais que eu me trema todinha, eu prefiro que Deus fale do que eu não devo fazer, do que a ausência de Deus em ver-me fazer errado. Aí o texto diz que Deus brada a Samuel e diz, Samuel, não é este a quem eu, Senhor, tenho escolhido. Não te atente para a aparência, porque o homem
olha a aparência, mas eu, o Senhor, vejo o coração. Quando ele falou coração, ele não estava falando de um músculo revestido por veias. Coração, sobretudo no Antigo Testamento, fala sobre o âmago das intenções da alma do homem. Então o que o Senhor está dizendo é: Samuel, você só vê o que te mostram. Pastor Neil Barreto falou um negócio uma vez, eu vi isso num vídeo e mexeu comigo. Ele disse: você não conhece ninguém de verdade, nem teu marido, nem tua mulher. Porque você só passa para as pessoas o que você acredita, o que você quer que o imaginário delas conheça de você. É por isso que Deus nos prova tanto em dores. Porque se tem uma coisa que revela o que a gente é de verdade, é a dor. As nossas orações mais verdadeiras não foram feitas em dia de glória. As nossas orações mais verdadeiras foram feitas em dias de perdas, em dia de dor. Porque foi quando a gente pensou que não tinha nada mais a perder e teve coragem de dizer para Deus o que jamais diria. Ele disse: o homem olha a aparência, mas eu, Senhor, vejo o coração. Porque a sociedade é assim, ela só olha para o que você tem. Mas o Senhor, apesar de ver o que você tem, Ele prioriza. Ele olha para você pelo que você é, independente do que você tem. Não há absolutamente nada do que você tenha que chame mais a atenção de Deus do que quem você é. Por isso que Deus não gosta quando você se faz de alguém que não é. Por isso que Deus não gosta que você faça questão de pegar algo que não é seu. Por isso que Deus não gosta que você dispute para ocupar um lugar. Veja, Ele vai dar testemunho de Jó. E diante de tudo que Jó tinha, e o texto vai dizer em dado momento como Jó era recebido na cidade quando ele entrava. A sociedade respaldava Jó por aquilo que ele tinha. Colocavam ele numa cadeira de 4 pernas, cada um levantava e ovacionavam Jó nas festas e na cidade quando ele chegava. E diziam com palavras que ovacionavam o que ele tinha. Jó, o homem mais rico. Jó, o homem de 1000 cabelos. Jó, o homem das maiores festas. Aí vai agora Deus dar testemunho de Jó diante de Satanás na reunião dos filhos dos homens. E ele vai dizer: tens tu visto o meu servo Jó? Enquanto todos os homens vão ovacionar, vão dar testemunho de Jó em cima daquilo que ele tem, Deus é o único que vai olhar para Jó e vai dar testemunho não baseado em cima do que ele tem, mas baseado em cima do que ele é. A primeira coisa que Deus vai dizer para Satanás acerca de Jó é: tem tu visto meu servo Jó? Não há nesta terra homem. Homem. Aí ele vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal, como o meu servo Jó. Nada do que Jó tem impressiona Deus. Você não pode tentar impressionar Deus nem pela tua riqueza nem pela tua miséria, porque Deus não se impressiona por nenhuma dessas duas coisas. E agora eu vou falar bem rasgado, que é para todo mundo entender. Pela riqueza você não impressiona Deus, porque tudo que você tem antes de chegar na sua mão passou pela mão de Deus. Então Deus não se impressiona com nada do que você tem. E nem pela sua miséria. Porque tudo do que você não tem se baseia pelo fato de sua vontade permissiva. Então, não adianta chorar com Deus lágrima de miserável do que não tem, para se vitimizar. Ah, eu não posso porque eu não tenho. Porque nem o rico nem o pobre Deus chama baseado no que a pessoa tem. Deus chama baseado em quem ele é. Por isso ele te respeita pelo que você é e não pelo que você tem. Aí ele vai dar testemunho de Jó, vai dizer: reto, íntegro, sincero, temente a Deus e que se desvia do mal. 5 características e nenhuma delas está baseada no que Jó tem, mas as 5 vão estar respaldadas em quem Jó é. Olhe para cá. Não importa se você tem muito, não importa se não tem nada. Deus não está priorizando a sua capacidade de ter, mas Ele tem te dado capacidade de ser, independente do que você tem. Irmã Camille, quando é que eu vou ter alguma coisa? Guarde Deus a sua própria vida de te dar alguma coisa antes de você ter totalmente recuperado a identidade do teu ser. Porque qualquer homem que baseia a sua identidade, ouça-me,
em cima do que ele tem. No dia que ele deixar de ter, ele também deixa de ser. Porque está baseando aquilo que ele é em cima daquilo que ele... Mas Deus sabia, Jó não é porque tem, Jó tem porque... Aí Satanás diz assim, deixa eu tocar em tudo que ele tem. E Deus diz, pode tocar. Por quê? Porque Deus sabe que a identidade da adoração de Jó não está fundamentada no que ele tem, mas está fundamentada em quem ele é. Ou seja, Jó não teve para ser, Jó era, e por isso Deus deu. Aí o texto vai dizer que Satanás vai lá e toca em tudo que ele tem. Toca em tudo que ele... Toca em tudo que ele... Cadê a galeria? Toca em tudo que ele... Aí vai lá, toca em tudo que ele tem. O abençoado me dobra o joelho no meio da luta, com úlcera na pele, com perfurações de carne viva no corpo, com os cabelos engrudonhados, com a barba por fazer fétido, raspando o corpo com caco de telha. E ele diz, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome